O que você é, não quem. E me tornar sua consorte os impedirá de levantar este questionamento? Perguntei, esfregando as têmporas. Não, mas os impedirá de agir sem temer as consequências, respondeu Nikitos. Está com dor de cabeça? Posso pedir para alguém fazer aquele chá. Não é isso. Pelo menos eu esperava que aquela dorzinha chata não tivesse a ver com a seleção. A mistura de ervas que ajudava a aliviar os sintomas da seleção não costumava perder o efeito tão rápido assim. Não seria mais fácil cancelar a coroação? Não faz sentido realizar essa cerimônia. Se não estava prestando atenção a nada que ouviu na sala do trono, nem ao que eu disse antes, você terá certa proteção como minha consorte. Eu estava prestando atenção e me lembro muito bem de tudo o que você disse, vociferei. Raios de éter se derramaram nas íris dele quando nossos olhos se encontraram. Ainda assim, não faz o menor sentido. Você sabe o que vai acontecer daqui a 5 meses ou até antes. Ser sua consorte não vai impedir que isso aconteça. Não vou sobreviver à seleção. As coisas são como são. Então, para que correr tantos riscos realizando uma coroação inútil? Nikitos começou a tamborilar os dedos no joelho. A ideia de morrer não a incomoda nem um pouco? Por que você não lê as minhas emoções e descobre? Desafiei. Um sorriso tenso surgiu nos lábios dele. Você me pediu para não fazer isso, e ao contrário do que possa pensar, eu respeito seu pedido o máximo possível. Tanto faz, murmurei. Nada de tanto faz. Ele continuou tamborilando os dedos. Você não respondeu minha pergunta. Será que não se incomoda nem um pouco com a possibilidade de morrer? Cruzei os braços sem saber por que estávamos tendo aquela discussão. Morrer por causa da seleção não parece ser algo divertido, então me incomoda sim. Nikitos nem pestanejou. Mas as coisas são como são, repeti, voltando a andar de um lado para o outro. É a realidade e tenho que lidar com isso. Então é o que estou fazendo. Assim como estou lidando com o fato de que passei a vida inteira planejando matar um primordial inocente, e que vivi só os deuses sabem quantas vidas porque me assustei com um deles e caí de um penhasco idiota. Fiquei toda arrepiada. Tipo, como foi que eu caí de um penhasco? Ele não apareceu do nada. Eu devia saber que a abelha estava perto, mas eu continuei correndo mesmo assim? Mas que diabos foi isso? Ele arqueou a sobrancelha. Não acho que seja possível lidar com isso tão facilmente quanto você quer que eu acredite, comentou ele. E você não viveu tantas vidas porque caiu de um penhasco. Quer soubesse que a abelha estava perto ou não. Você as viveu por causa da obsessão de Collis por Sotória e do método problemático de intervenção do meu pai. Bem, pois aqui está o resultado do método problemático de uma invenção do seu pai, lidando com tudo isso, afirmei. E lidar com isso não tem nada a ver com o que eu sinto a respeito. Discordo, respondeu ele. O que eles fizeram com você naquela época e mesmo agora não foi e não é justo, nem mesmo certo, especialmente o que lhe foi imposto. Não é justo para mim? Quase tropecei ao parar de repente e ficar olhando para a pedra das sombras entre uma prateleira e outra. E quanto a você? A última coisa que você precisa saber que... Eu não conseguia nem terminar a frase. Não é justo colocar minha sobrevivência nas suas costas. Não estamos falando de mim. Ora, e nem de mim, então. Discordo, repetiu ele. Perdi o pouco controle que tinha ao me virar na direção dele. Por que você se importa com o que eu sinto em relação a isso? Você não confiou em mim, você nem gosta de mim. A única razão pela qual ainda estou viva são as brasas da vida que carrego. Fios prateados e luminosos começaram a rodopiar nos olhos de Nikitos. Ele não disse nada, mas finalmente parou de tamborilar seus malditos dedos no joelho. Senti uma dor tão aguda no peito que quase olhei para baixo para ver se a lâmina havia sido cravada ali. Desviei o olhar e respirei fundo. Olha, eu entendo, de verdade. Essa história toda é uma confusão só. Você tem todo o direito de ficar furioso comigo, de me odiar pelo que eu pretendia fazer. Eu também me odiaria se fosse você, então... Espera. Você é capaz de odiar alguém apesar de não conseguir amar? Ódio e amor não são dois lados da mesma moeda. Um vem da alma e o outro da mente, respondeu ele. O ódio é o resultado das atrocidades cometidas contra alguém ou nascido do que essa pessoa fez consigo mesma e da sensação errônea de merecimento. São duas emoções completamente diferentes. Ah, então tudo bem, murmurei imaginando como ele sabia disso se não podia amar.
Mas tanto faz. Afinal de contas, o que eu sabia sobre isso? Você acha que é por isso que eu estou com raiva? O olhar prateado e rodopiante dele se fixou no meu. Por causa do seu plano para me matar? É sério que está mesmo me perguntando isso? Sim, estou. Não me entenda mal. Descobrir que você pretendia me seduzir e me matar foi irritante. Irritante? Repeti, arqueando as sobrancelhas. Eu escolheria uma palavra bem mais descritiva do que essa, mas tudo bem. Nikitos pareceu respirar fundo. Ainda bem que a paciência não vinha da Cárdia. O que você pretendia fazer não é algo que se esquece de uma hora para outra, mas o que me deixa furioso é que você já devia saber o que aconteceria mesmo que houvesse uma pequena chance de sucesso. Se um dos meus guardas não a capturasse, então seria Nectas. Isso causaria sua morte derradeira. Passei o peso do corpo de um pé para o outro. Eu sei disso, sempre soube, mesmo antes de descobrir que os dragontinos estavam vinculados a você. Nikitos inclinou a cabeça e uma mecha de cabelo castanho avermelhado caiu em seu rosto. É isso que me deixa furioso. Desde a primeira vez que a vi, você age como se sua vida não tivesse nenhum valor. Senti a nuca afogueada. Aqueles deuses malditos que agora estão mortos mataram um bebê. Se atacá-los tivesse resultado na minha morte, então valeria a pena. Não é disso que eu estou falando, vociferou ele, me deixando confusa. A única vez que ele tinha me visto antes disso foi quando se recusou a me aceitar como consorte. E eu tinha me comportado muito bem na ocasião. Você deveria valorizar a sua vida tanto quanto valoriza a vida dos outros, Sarah. Rubor passou para a frente do meu pescoço. Eu valorizo a minha vida. Nikitos riu e deu as costas para mim. Você está mentindo e sabe muito bem disso. A raiva me dominou. Essas suas habilidades especiais são uma espécie de detector de mentiras, por acaso? A vida seria muito mais fácil se fosse assim, mas não. As emoções podem ser fingidas, especialmente se alguém estiver determinando a esconder os seus motivos e como realmente se sente. Estava prestes a dizer a ele que nada do que sentia havia sido fingimento, prestes a revelar o quanto as palavras e o toque dele me agradaram, e que o que eu senti foi genuíno, que eu finalmente me senti como uma pessoa de verdade. Mas ele não acreditaria em mim, e não é como se eu esperasse por isso. Nikito sabia que eu havia sido preparada desde jovem para cumprir o meu dever, e estava determinado a fazê-lo, até não estar mais. Mas se estivesse no lugar dele, também não acreditaria em uma palavra do que eu dissesse. Olhei para os bicos arranhados das minhas botas. Então você não tem como saber o que está dizendo. Exceto que suas ações me dizem tudo o que eu preciso saber, rebateu ele. Alguns minutos se passaram. Não quis ofendê-la quando disse que você não valoriza a própria vida. Não foi um insulto. Fiz um muxoxo, pois foi o que pareceu. Peço desculpas por isso. Levantei a cabeça. É sério que você está pedindo desculpas para mim? Não responda. Não importa. Metade dessa conversa não importa. O que eu estava tentando dizer é que não há nenhum motivo para prosseguir com essa coroação. Não vale a pena correr tantos riscos para a proteção que eu receberia ao ser coroada como sua consorte. Ele se inclinou para a frente bem devagar. Sua segurança vale todos os riscos. Até mesmo o risco de perder as terras sombrias? Os olhos rodopiantes de Nikitos não se desviaram dos meus, mas ele tinha se movido sem que eu percebesse, diminuindo a distância entre nós dois. Sim. O ar que inspirei percorreu meu corpo, repleto do cheiro de frutas cítricas dele. Você não pode dizer uma coisa dessas. Digo isso com todo o meu ser, Sarah. Sarah, não Liessa. Ele não me chamava assim desde que fui para sua cama depois de lhe dar o meu sangue. E tinha sido um deslize na ocasião, algo dito num momento de prazer. Nikitos pairou sobre mim, 1 ou 2 palmos mais alto do que eu. Você é... Ele cerrou o maxilar e inflou as narinas. O que você carrega dentro de si é importante demais. Deve ser parte da solução para acabar com o que Collis fez. Você pode dar tão pouco valor a essas brasas quanto dá à própria vida, mas eu não. O que eu carregava dentro de mim. As brasas eram importantes, não eu. Jamais. Recorri a alguns passos. Eu realmente esperava que ele dissesse outra coisa? Que eu era importante para ele? E que ele se importava comigo mesmo que fosse incapaz de amar? Depois de tudo que eu planejava fazer? Não. Eu só queria que as coisas fossem diferentes. O peito de Nikito subiu bruscamente.
Sarah. Uma batida na porta interrompeu nossa conversa. Ele virou a cabeça na direção do som. O que foi? Bradou ele. Eu me virei para a entrada de cara feia. Não ficaria nada surpresa se quem quer que estivesse lá simplesmente se afastasse. A porta se abriu e Haha surgiu ali, com a pele marrom escura brilhando sob a luz suave do abajur. Só que não havia nada de caloroso na expressão em seu rosto quando ele olhou para mim. Há um problema. Nos pilares. A maioria das almas passava pelo julgamento nos pilares de Asphodel, onde eram recompensadas com o vale ou condenadas ao abismo. Os pilares não eram capazes de julgar certas pessoas, pois suas vidas eram complicadas demais, o que exigia a presença de Nikitos. É muito urgente? Disparou enquanto o primo de Haha aparecia atrás dele. O bastante para nos arriscarmos a interrompê-lo. Respondeu Sion, sem rodeios, com a mão apoiada no punho da espada, presa ao quadril. Nikitos praguejou, levando a mão até a cabeça conforme seguia na direção da cômoda. Está tudo bem? Perguntei quando Nikitos chegou ao móvel. Haha nem olhou para mim enquanto acenava que sim com a cabeça, sem entrar em detalhes. Senti um aperto no peito, embora sua reação não tenha sido nenhuma surpresa. Minha traição a Nikitos foi uma traição a todos eles. Respirei fundo e me virei para o primordial no momento em que ele segurava a gola da camisa e a puxava sobre a cabeça. Meus olhos quase saltaram das órbitas quando os músculos esguios que percorriam sua coluna apareceram, exibindo as gotas de sangue tatuadas em espiral. As gotas que representavam todas as vidas perdidas, pelas quais Nikitos acreditava ser responsável, provando que ele se importa profundamente com mais de uma pessoa. Os músculos se agruparam ao longo dos seus ombros largos e dos bíceps quando ele jogou a camisa de lado e tirou uma túnica cinza de uma gaveta baixa da cômoda. O corpo dele era uma obra-prima, testemunho de anos lutando com espadas pesadas em vez de usar o éter que possuía. Sabia que não devia ficar olhando enquanto ele vestia a túnica. Não tinha mais o direito de fazer isso e também não me parecia algo que devesse fazer naquele momento. Mas ele era... bem, muito agradável de se ver, e eu gostava muito de observá-lo. Lembro-me distintamente de ouvir alguém me dizer que não era apropriado encarar os outros, disse Nikito em voz baixa, ainda mais quando é nitidamente intencional. Meu olhar disparou para ele enquanto o calor brotava no meu peito. Os fios de éter se agitavam mais de uma vez em seus olhos. Não foi intencional. Ele deu um sorriso malicioso. Você mente tão bem. E eu tinha mentido mesmo. As maçãs do meu rosto coraram enquanto ele vestia a túnica, que tinha um brocado da cor do ferro ao redor do colarinho erguido e do peito numa linha diagonal. Mas o calor arrefeceu rapidamente. Eu podia apostar que havia algum código ali, mas só conseguia pensar em quando ele havia me dito aquilo antes. Ele estava me provocando na ocasião. Haha pigarreou, me lembrando de que não estávamos a sós. Sion, acompanhe Sarah até seus aposentos, ordenou Nikitos, e o deus não me pareceu nada satisfeito com a ordem conforme os olhos cinzentados de Nikitos encontravam os meus. Terminaremos essa conversa assim que eu voltar. Mal posso esperar, murmurei. Tenho certeza que sim. Nikitos começou a seguir na direção da porta, mas então ele se deteve. Um segundo se passou. Tente descansar um pouco. Depois ele saiu, desaparecendo no corredor com Haha. Sion apontou para a porta. Vamos. Resisti à vontade de sentar a bunda no colchão simplesmente porque detestava que me dissessem o que fazer. Fui até o sofá e peguei minha adaga. Devo me preocupar? Perguntou Sion, caminhando ao meu lado, enquanto saíamos do escritório e descíamos o corredor. Ele olhou para a adaga firme na minha mão. Não, a menos que você me dê um bom motivo para usá-la. Um sorriso suavizou os belos traços no rosto dele, trazendo calor à pele negra. Não tenho a menor intenção de fazer algo do tipo. Sério? Abri a porta. Não quer se vingar pelo que eu pretendia fazer com Nikitos? O que eu quero não importa. Os olhos escuros de Sion encontraram os meus quando ele segurava a porta. O que importa é que se eu achasse que você era uma verdadeira ameaça para Nikitos, eu mesmo quebraria o seu pescoço, como qualquer um que é leal a ele faria. Sentia a pele enregelada conforme subia os degraus escuros e mal iluminados. Não duvidava nem um pouco daquilo. E sim, eu sei que ele me mataria por causa disso, mas isso não me impediria, não impediria nenhum de nós. Sion permaneceu um passo atrás de mim.
Só que você não é realmente uma ameaça para ele, é? Nikitos pode até estar atraído por você, mas isso é o máximo que pode acontecer. Hesitei, grata por ele não poder ver como de verdade doía. Porque mesmo que Nikitos pudesse amar, ele jamais me amaria. Inspire. Contornei o patamar do terceiro andar. Prenda. Desliguei o fluxo de culpa, arrependimento e, mais importante, o desejo profundo, um desespero agudo de que algo mais acontecesse. Curei o véu do vazio e demorou mais tempo do que deveria para me envolver. Mas quando enfim aconteceu, acolhi o vazio de bom grado. Tornei-me nada e só voltei o ar quando cheguei ao último patamar. Pena que você está errado. Sobre o quê? Comecei a abrir a porta. Sobre eu não ser uma ameaça para ele. Sion bateu a porta fechando-a. É mesmo? Recuei, aumentando a distância entre nós e segurando firme o punho da adaga. Sion tinha ficado imóvel, daquele jeito que os deuses primordiais faziam logo antes de uma demonstração explosiva de violência. Teria sido sensato da minha parte demonstrar certo medo. Infelizmente, ser sensata não era da minha natureza. Os Dakais atacaram a Baía das Trevas por causa do que fiz. Collis não me parece ser do tipo que desiste fácil. Ele não vai parar de buscar a origem do poder. Eu sou um perigo para todos aqui, incluindo Nikitos. Que isso seja o máximo que possa acontecer, ou não. O brilho do éter pulsou nas pupilas de Sion. Então devo ir em frente e quebrar logo seu pescoço? Se quiser tentar, só peço que não seja tão covarde a ponto de me atacar pelas costas. Me pertiguei para o caso dele realmente me atacar, mas saiba que não vou facilitar as coisas. Não esperava isso de você. Dei-lhe um sorriso de lábios fechados. Então, como vai ser? Quer fazer isso ou não? Algo parecido com respeito cintilou nas feições de Sion. Como disse antes, consorte, eu não tenho a menor intenção de assinar minha sentença de morte. Eu não sou a consorte, mas será em alguns dias. Mas serei a sua consorte? Perguntei. Sion não respondeu. Não precisava. Nós dois sabíamos a resposta. Ele abriu a porta. Depois de você. Ao passar por ele, saí no corredor e então parei de repente. Havia uma mulher alta, de cabelos compridos e escuros, parada do lado de fora da porta do meu quarto, com a cabeça baixa enquanto lia um livro. Nunca tinha visto aquela mulher de pele clara antes. Quem é aquela? Sion fechou a porta atrás de mim. Orfaine. Tentei associar a mulher de aparência mortal com o imenso dragontino de escamas da cor da meia-noite que tinha visto lutar no céu sobre a Baía das Trevas. Ela havia sido ferida na batalha, mas parecia estar bem agora. Então percebi porque ela estava ali. Ela está aqui para garantir que eu fique no quarto? Sion repuxou os cantos do lábio para baixo. Ela está aqui para garantir que você fique em segurança no quarto. Não acho que uma coisa anule a outra, resmunguei, imaginando como Nikitos tinha conseguido mandá-la até o meu quarto em tão pouco tempo. Você tem razão, Sion deu de ombros. Mas esperava mesmo que fosse diferente? Não, admiti. Entretanto, não acredito que as duas coisas tenham o mesmo peso, continuou Sion depois de um instante. É mais proteção do que castigo. É mesmo? É sim, repetiu Orfaine do fundo do corredor. Eu me virei para ela, que virou uma página do livro. Deu para ouvir toda a conversa. Ah, murmurei conforme começávamos a descer o corredor. Orfaine sabia o que eu fizera com as brasas da vida, mas não sei se estava ciente do que eu pretendia fazer antes. Ela ergueu o olhar, agora que estava mais perto, pude ver seus olhos vermelhos e as fendas verticais atrás dos cílios volumosos. A dragontina se parecia com uma mortal em sua segunda década de vida. Se tivesse mais preocupado em garantir que você ficasse quieta e longe de problemas, Nikito não teria me dado permissão para atear fogo em qualquer pessoa que venha até a sua porta. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa que represente uma ameaça. Orfaine sorriu forçadamente, e não havia nada caloroso naquele sorriso. A você. Não a ele, o que é lamentável. Sion deu um sorriso sarcástico. Bom, acho que não precisava mais ficar imaginando se Orfaine sabia o que eu pretendia fazer. Você preferia atear fogo em mim? Por ousar pensar em matar Nikitos? Sim. Orfaine fechou o livro com uma das mãos e desencostou da parede. Ela deu um passo na minha direção e Sion ficou tenso, levando a mão até a espada no quadril. Lutei contra o instinto que me dizia para recuar. A dragontina era mais ou menos da minha altura, e a túnica sem mangas que vestia se ajustava aos quadris arredondados. Ela parecia fofa, mas eu também parecia.
Nikitos é especial para nós. Senti um calafrio enquanto a encarava. Mas você também é. Uma mecha de cabelos caiu sobre o rosto curvado dela. Você é a vida. Ela baixou o tom de voz e eu podia jurar que vi as espirais tênues de fumaça saindo de suas narinas. E é só por isso que você continua viva. Fui para o quarto sem mais nenhuma palavra. Afinal, como poderia responder ao que Orfaine havia me dito? Obrigada por reconhecer o valor das brasas e não atear fogo em mim. Mas não fiquei sozinha por muito tempo. Banis, o mortal ou semideus que conheci na minha primeira noite ali, trouxe um pouco de água quente. Como todos que trabalhavam na casa de Aides, ele fazia isso por conta própria, porque queria ser útil a Nikitos. Era esse tipo de lealdade que Nikitos inspirava. Sentei-me na espreguiçadeira, desconfortável com a presença de Banis, mesmo depois de ele ter saído. Não por causa dele, mas pelo significado da sua chegada. Foi Nikitos quem o mandou ali. O gesto podia ser considerado banal pela maioria das pessoas e facilmente esquecido, mas não por mim. Foi incrivelmente atencioso da parte dele. E eu não queria que ele fosse atencioso, nem gentil, e reconhecia como esses pensamentos eram estranhos. Você é a fraqueza dele. Olhei em seco, olhando para a adaga que Nikitos me deu depois de ter destruído a antiga. Na ocasião, deu para entender a reação dele. Afinal, eu havia enterrado a adaga em seu peito, ainda que por acidente, mas fiquei furiosa mesmo assim. Aquela adaga era minha, e não havia muitas coisas que me pertencessem, mas Nikitos mais do que me recompensara com aquele presente. O primeiro presente, que pertencia somente a mim. A adaga era uma verdadeira obra de arte, com um cabo macio e leve e o punho esculpido em formato de lua crescente. A lâmina de pedra das sombras era ao mesmo tempo delicada e letal, na sua forma de ampulheta estreita e com ambos os gumes mortalmente afiados. O ferreiro havia esculpido um dragão na adaga, com a cauda pontiaguda, seguindo a curva da lâmina e o corpo escamoso e a cabeça esculpidos no punho, de onde cuspia fogo. Nikitos atirou de mim assim que descobriu minha traição, mas o que o deus Tarik fez comigo, se alimentando e vasculhando as minhas lembranças, foi tão doloroso e aterrorizante que não consegui esconder de Nikitos ou de mim mesma o medo que experimentei. Ele sentiu meu pavor e agiu em resposta. Você pode até sentir medo, mas jamais será medrosa, dissera Nikitos, pressionando o punho da adaga na palma da mão daquela que havia jurado usar a tal arma contra ele. Seria possível que a incapacidade de amar aumentasse a capacidade para a gentileza? Não sei, mas não ficaria surpresa se fosse esse o caso. Senti um aperto no peito quando me levantei e caminhei até a porta da sala de banho, e então congelei. O aposento era muito mais bonito do que a sala abafada que eu usava em Wayfair. A água limpa raramente era levada para mim, muito menos quente, e eu muitas vezes preferia tomar banho no lago. Senti uma pontada de saudade. Será que veria meu lago outra vez e sentiria sua água fresca escorrendo em minha pele? Acho que não. Com a cabeça cheia, olhei para a banheira, levei a mão até o pescoço. Afundar na água fumegante seria divino, mas eu não conseguia fazer isso, nem se tivesse tempo. Não quando quase conseguia sentir a faixa do roupão se cravando na minha pele e interrompendo o fluxo de ar. Não sei se algum dia conseguiria relaxar numa banheira outra vez. Forcei-me a entrar na sala de banho e tirei o suéter e a calça arruinada, colocando a blusa e as roupas íntimas numa cesta. Com o auxílio de uma toalha, tomei banho, sem entrar na banheira, limpando o sangue seco com a luta com os deuses da sala do trono. Olhei para o espelho, vendo apenas a marca de mordida no meu pescoço. As duas perfurações ainda exibiam um tom vibrante de vermelho. Tarik tinha me mordido no mesmo lugar que Nikitos. Era impossível que as duas mordidas fossem tão diferentes. Uma delas provocou prazer e a outra uma dor imensa. Engoli em seco e olhei para o meu seio. A mordida que Nikitos havia deixado ali, logo acima do mamilo, exibia um tom de cor-de-rosa, avermelhado, mas suave. Passei os dedos sobre as feridas superficiais e arfei ao sentir um pulso agudo de desejo na boca do estômago. Afastei a mão dali. Pensar na boca de Nikitos na minha pele, na perfuração das suas presas, não me faria nada bem naquele momento. Vesti uma combinação e um roupão de veludo amassado, tingido de preto.
Fui até a varanda e puxei as cortinas para o lado. O céu tinha um tom de cinza e as estrelas pareciam desbotadas. Você é a fraqueza dele. O que vou fazer? Sussurrei olhando ao redor do aposento. Não vi resposta, ou talvez tivesse ouvido, mas não quisesse admitir, pois sabia o que tinha de fazer. Eu apenas não queria. Esta constatação fez pouco para acalmar meu coração angustiado. Comecei a andar de um lado para o outro e não parei até que uma dragontina de cabelos cor-de-mel chegasse com o jantar. Davina colocou o prato com o cloche e vinho em cima da mesa em silêncio. Ela sequer olhou para mim, mas não sei se foi porque havia descoberto minha traição ou não. Davina nunca fora lá muito amigável. Nikitos, ele já voltou? Perguntei. A dragontina arqueou a sobrancelha e saiu do quarto sem dizer nada. E lá estava eu sozinha outra vez. A comida estava deliciosa, mas mal consegui lembrar o que havia comido assim que coloquei o cloche sobre o prato e encarei a porta que conectava o meu quarto ao de Nikitos. Será que ainda estava destrancada? Fiquei de pé e dei alguns passos na direção dela antes de me deter. Respirei fundo e voltei para a espreguiçadeira e enfiei as pernas debaixo do corpo. Eu estava exausta e fiquei preocupada, apesar de todos os motivos que explicavam o meu cansaço. A falta de sono, ter alimentado Nikitos, a mordida de Tarik, descobrir a verdade sobre as brasas e, bem, todo o resto foi o que disse a mim mesma quando fechava os olhos. Era a única maneira de dormir. Algo de que eu precisava desesperadamente se quisesse descobrir o que fazer. Porque se eu reconhecesse outro motivo, a seleção, aí é que não iria conseguir descansar mesmo. Porque a seleção só acabaria de um jeito, com a minha morte. Um barque ensurdecedor me despertou e demorei alguns segundos para me lembrar de onde estava. Sentei-me devagar e olhei ao redor do aposento iluminado por um único candelabro na parede ao lado da porta. Será que fora um trovão? Acho que não. Até onde sei, não chove nas terras sombrias. Comecei a me levantar, mas me detive quando uma manta macia deslizou até a minha cintura. Franzindo a testa, afundei os dedos no tecido de pelúcia e olhei para a cesta, agora vazia, em que a mantivera enrolada antes. Não me lembrava de tê-la apanhado antes de me sentar ali. Uma luz súbita e intensa brilhou lá fora, iluminando todo o ambiente. Fiquei de pé de um salto, com o coração disparado, e segui na direção das portas da varanda. Era brilhante demais para ser um relâmpago, mas o trovão retumbou no instante em que a porta dos meus aposentos se abriu. Orfaine entrou apressadamente, com os olhos vermelhos tão brilhantes quanto os de rubi polidos. Não vá lá fora. Dei uma olhada na espada desembainhada que ela segurava ao lado do corpo e me virei para abrir as portas. Maldição! Rosnou Orfaine. Fiquei sufocada de imediato. O ar estava repleto de uma fumaça espessa que ofuscava a luz das estrelas e fazia meus olhos e garganta arderem. Gritos ecoavam do pátio e da enorme colina que cercava a casa de Aides, conforme eu corria até o parapeito. Ao me apoiar na pedra fria, inclinei o corpo para a frente e engasguei. O que vi me deixou desconcertada. Nas profundezas da floresta vermelha, chamas prateadas ondulavam e iluminavam o céu noturno, ardendo em meio ao bosque de folhas carmesim. Uma árvore estalou, explodindo numa chuva de faíscas prateadas. Uma súbita rajada de vento atravessou a varanda, afastando a fumaça de uma só vez. Levantei a cabeça e vi um dragontino cor de bronze, quase do tamanho de Nectas, sobrevoar o pátio na direção da floresta vermelha. Puta merda, xingou Orfaine. Volte para dentro agora mesmo. O dragontino soltou uma lufada de fogo prateado lá de cima, atingindo a floresta nos arredores da colina. As chamas subiram alto, erguendo-se acima da própria muralha e iluminando os guardas por alguns instantes. O fogo soprou para trás. Esbarrei em Orfaine quando as brasas se aqueceram e latejaram no meu peito, e gritos de dor ecoaram pelo céu noturno. Ah, meus deuses! Murmurei paralisada de horror quando coisas começaram a cair. Meus olhos ardentes acompanharam sua descida flamejante até o chão lá embaixo. A queda levou só alguns segundos, mas me pareceu uma eternidade, conforme minhas mãos esquentavam, reagindo à morte. O dragontino cor de bronze voltou a disparar sobre a floresta vermelha, atingindo o mesmo local de antes. Uma rajada de energia ardente atingiu o chão, me sacudindo até os ossos. Foi aquele som que me despertou. Já para dentro, ordenou Orfaine, me agarrando pelo braço. Agora mesmo!
Outro dragontino passou pelo pátio e uma velocidade vertiginosa, voando tão rápido que mal consegui distinguir suas escamas marrom-avermelhadas conforme Orfaine me arrastava na direção das portas. Ele se agarrou às costas do dragontino cor-de-bronze, cravando as garras em escamas e carne. O dragontino cor-de-bronze urrou, sacudindo o corpo para tentar se livrar do outro, muito menor que ele. Orfaine me empurrou para dentro do quarto, fechando a porta atrás de si. Tropecei com o coração acelerado e tomada por choque e confusão. Senti o estômago revirado enquanto tentava não inalar o cheiro acre da fumaça que nos seguiu até o quarto. Não conseguia entender o que estava acontecendo, o que tinha acabado de ver lá fora. Outro trovão de éter ardente atingiu o chão e sacudiu o palácio inteiro, fazendo o lustre de vidro trepidar violentamente em cima da minha cabeça. O reino lá fora voltou a ficar prateado, desfazendo meu estupor. Eu me virei para Orfaine. Aquele é um dos dragontinos de Collis? Não o reconheço. Orfaine se virou para as portas da varanda ofegante. Pode ser dele ou de outro primordial. Eu me virei para a porta adjacente, sem a menor dúvida de que Nikitos já estava lá fora, no meio da fumaça e do pesadelo de fogo, onde eu deveria estar. Você sabe se é só o dragontino ou se os Dakais vieram também? Perguntei, pegando a adaga de pedra das sombras no braço da espreguiçadeira. Não faço ideia. O ataque começou há menos de 10 minutos. Ela inflou as narinas de raiva quando eu me dirigi até a porta do quarto. O que acha que vai fazer? O que nós duas já deveríamos estar fazendo. Olhei para o céu momentaneamente escuro atrás das portas da varanda, enquanto um lamento sinistro ecoava lá fora. Vou ajudar. Orfaine abriu e fechou os dedos em torno do punho da espada. De jeito nenhum. Se houver Dakais lá fora, você sabe que Nikitos não poderá usar a éter contra eles. Nectas e os demais dragontinos vão... Não me interessa o que Nectas e os demais dragontinos vão fazer, disparei. Pois deveria, porque aquele desgraçado lá fora não está queimando a floresta só por diversão. Outro estrondo nos abalou, e cheguei a pensar que o lustre pudesse despencar do teto. Você ouviu isso? Não são árvores explodindo, é o solo entrando em erupção. E você sabe o que há sob o solo, não sabe? Congelei. Os deuses sepultados. Orfaine assentiu. Aquele dragontino está ateando fogo ao solo, as tumbas e as malditas correntes que os prendem. Se não for detido, as terras sombrias serão invadidas por centenas de deuses famintos e furiosos. Não precisei me esforçar muito para me lembrar dos deuses esfomeados saindo do chão. E foram só alguns daquela vez. E se fossem centenas deles? Por isso mesmo é que precisamos ajudar. Você pode ajudar ficando dentro do palácio, onde é ainda mais seguro. Sei que não nos conhecemos, mas não sou do tipo que fica para trás e se esconde quando pode lutar. Não estou nem aí pro tipo de pessoa que você é. Ela começou a caminhar até mim. Você vai sentar a bunda na cadeira por bem ou por mal. A frustração colidiu com uma fúria alimentada pelas mortes desnecessárias e pela constatação de que tudo aquilo deveria ter sido causado por minhas ações. Resolvi enfrentar a dragontina. Não. Orfaine parou de repente. O que foi que você disse? As brasas começaram a zumbir no meu peito, mas foi diferente quando Nikitos estava por perto ou quando eu invocava o éter para trazer um ser de volta à vida. A vibração era mais profunda e forte e bombeava através de mim, inundando as minhas veias até que parecesse que o meu corpo inteiro estava vibrando. Eu disse não. Então foi o que ouvi, mas não sei por que acha que está em posição de me dizer isso. Não sei por que você acha que está em posição de me dizer o que fazer. O zumbido pressionou meu peito e as pupilas de Orfaine se dilataram ainda mais. Por que você acha que estamos sendo atacados? Será que algum primordial ficou tão entediado a ponto de decidir enfurecer Nikitos? Ou será que foi por causa do que eu fiz? Porque eu estou aqui. Orfaine soltou um rosnado baixo de descontentamento. Eu vou até lá, afirmei. Se você tem o dever de me proteger, então me proteja lá. Ou não, por mim tanto faz. Houve um momento de tensão. Eu sabia que a dragontina poderia me pedir se quisesse. Que se dane, murmurou ela. Vamos nessa. Obrigada. Suspirei abrindo a porta, antes que ela mudasse de ideia. Orfaine estava bem atrás de mim, conforme eu corria para o corredor, com o roupão esvoaçando ao redor das pernas. Sabe de uma coisa? Disse ela, alcançando as escadas nos fundos, a que levava a saída mais próxima do pátio diante da Floresta Vermelha. Você está descalça. Essa é a menor das minhas preocupações.
Sim, se ser morta deveria sua preocupação principal, mas acho que sequer entrou na sua lista. Ela me encarou com aqueles olhos vermelhos. É melhor tomar cuidado para não acabar morta. Se isso acontecer, eu vou te matar com as minhas próprias mãos. Além de contraproducente, retruquei descendo o último degrau. Vai ser muito difícil cumprir sua ameaça, considerando que eu já estaria morta. Você entendeu o que eu quis dizer. Orfaine passou na minha frente quando chegamos ao patamar do andar principal, com as crinas das escamas bem mais perceptíveis na pele clara. Fique perto de mim. Você que fique perto de mim, repliquei passando por ela. A série de palavrões que Orfaine soltou foi impressionante. Nikitos me avisou que você era bem cabeça dura. É mesmo? Empurrei a porta externa e saí em meio ao caos.